Fala, povo de Deus, povo querido que nos assiste. Estamos entrando no ar com mais um episódio do seu podcast Isso é Forte. Hoje estou muito grato a Deus por mais uma vez ter essa oportunidade. E hoje vou entrevistar um cara que hoje uma referência para a nossa geração, uma referência de pregador, de homem que se dedica, tem renunciado muitas coisas para viver a palavra de Deus. Eu estou falando aqui do meu amigo Ramon Araújo, meu querido. Paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso Amém. podcast. É uma honra, um prazer recebê-lo aqui conosco em nosso podcast, que tem o objetivo de levar a palavra de Deus através de histórias impactantes. Quantas histórias por aí, quantas pessoas nesse momento serão impactadas pela sua história, por aquilo que será contado. Outras pessoas já passaram por aqui e contaram a sua história, e hoje é o dia que o senhor está aqui na cidade de Capiranga e vai poder contar a sua história. Então, suas primeiras palavras aí. Uma grande honra para mim estar fazendo parte desse grande podcast. Uma honra maior ainda estar nessa cidade que eu amo, do fundo da minha alma, estar trazendo sempre uma palavra de esperança, de vida para esse povo dessa cidade. E eu estou muito feliz de estar aqui, é uma grande realização, é um grande sonho. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida desse podcast, todos envolvidos nesse grande movimento. Maravilha, pastor. Então é isso. A gente vai aqui numa conversa bem espontânea, né? E a gente já vai entrar com a nossa conversa aqui com a primeira pergunta, né? O nosso podcast sempre começa com uma pergunta. Quem era Ramon Araújo antes de Jesus? Rapaz, Ramon Araújo, antes de Jesus, era um jovem sonhador, alguém que nunca se conformava, né, com a vida que vivia, pelo fato de nós sermos muito humildes. A nossa família ali, nós sempre acreditávamos que, eu e os meus irmãos, que a gente chegaria em lugares, né, grandiosos, mesmo sabendo que isso estava um pouco distante, mas sempre nós tivemos uma base, né, cristã ali, da nossa mãe. A minha mãe sempre uma mulher de oração, sempre acreditava que Deus poderia um dia levantar eu e os meus irmãos para sermos aí um instrumento usado nas mãos de Deus. Pastor Ramon, o senhor mora ali na capital do Amazonas, né? Portanto, nós estamos aproximadamente aqui a 180 quilômetros de Manaus em linha reta. E os lugares que Deus tem levado, assim, o senhor para pegar a palavra, o senhor já imaginou que um dia poderia chegar a esses lugares? Eu nunca imaginei que Deus ele me levaria em diversos lugares, inclusive já perdi a conta de para quantos lugares Deus já me levou nesse alto e baixo Amazonas, pregando a palavra de Deus, né? E eu sou muito grato a Deus, né, por Deus ele ter me levantado, me escolhido, me separado e me lançado para essa grande obra. E qual foi o momento assim? Hoje o senhor já é assim, um pregador bastante reconhecido dentro de Manaus, a gente consegue perceber pelos seus stories aí, status, né, que a agenda é curta, né? Isso. Curta do ponto de vista de espaço, né? Isso, é um de pouco espaço. apertado. E quando foi o momento que o Ramon Araújo, que a gente já ouviu pelas suas histórias que o senhor conta, que o senhor era o baterista da igreja, né? Isso. Eu comecei, na verdade, desde os 8 anos de idade, tocando, né, na igreja, e eu não sabia fazer nada mais além disso, né? Eu lembro que eu tinha um desejo muito grande em tocar, ali bastante envolvido com a música desde criança. E quando eu tive a oportunidade de alguém me apresentar esse instrumento, né? Então eu aprendi, me dediquei, mesmo sem ter, né, condições de pagar uma aula de bateria. Eu lembro que eu chegava primeiro que todos os músicos da igreja, na igreja com a minha mãe, eu fazia de tudo para que ela chegasse primeiro, que era para me ter ali um momento de eu subir no instrumento, pedia do pastor permissão para me ficar no instrumento treinando ali, tocando, e alguém notou a minha dedicação em querer aprender. Essa pessoa foi um canal de bênção para mim, me ensinou, e desde os 8 anos de idade eu fui tocando bateria e fui me envolvendo ali com o pessoal da música. Eu lembro que, eu até conto isso em algum dos meus sermões, que a igreja que eu fazia parte, ela tinha 5 bateristas. 5 bateristas. Então, assim, esses bateristas que tinham lá me chamavam com um apelido carinhoso, que eu digo, que era de segura estante. Porque o estante que a gente fala
é aquela estante ali que segura o prato da bateria, porque enquanto eles tocavam, eu era muito pequeno, eu ficava segurando naquela estante e olhando eles tocar e imaginando o dia em que eu pudesse ser igual a eles. Né? E eu lembro que eram 5 bateristas naquele tempo. E eu falava assim, Senhor, será que um dia eu vou tocar? Será que um dia eu vou ter essa oportunidade? E eu lembro que passou-se algum tempo eu praticando e tudo mais, o pastor da igreja, num culto de doutrina. É por isso que eu falo que o culto de doutrina é muito importante, porque dá o início de ministério de muitas pessoas. Eu lembro que... Se você suportar o culto de doutrina, você vai longe, exatamente. Né? Aí eu lembro que nenhum baterista gostava de ir para o culto de doutrina, porque ninguém gostava de tocar hino da harpa. Então, os hinos da harpa eram hinos que, para a visão daqueles músicos naquele tempo, eram chatos. Então, eu ia para o culto de doutrina, chegava cedo, e nesse dia o pastor precisou muito de um músico. E aí ele olhou para a direita, olhou para a esquerda e falou assim, rapaz, eu só tenho você, então é você mesmo, sobe lá. E foi a primeira oportunidade que eu tive de tocar para a igreja. Pastor, mas era muita gente, 5 pessoas tinham no culto. Mas para mim, aquele dia ali foi algo que desmanchou o ministério, porque depois dali eu passei a ser o baterista principal da igreja. Então, dos 5 que tinham, eu era o principal, eu era o que tocava os hinos da harpa, era eu que tocava as adorações do começo. Então foi desenvolvendo aí, passou-se os anos, a gente foi se aperfeiçoando nesse chamado. E para a glória de Deus aí, Deus me levantou nessa área, já cheguei a tocar com muitas pessoas conhecidas, como Midian Lima, Eli Soares, Marquinhos Gomes, cantora Maurizélia do Rio de Janeiro e outros cantores aí renominados. Deus colocou aí, me deu a oportunidade de eu estar tocando para esses homens antes de Deus me levantar na palavra. E falando em Eli Soares, como é que o Eli Soares é? Rapaz... A gente sabe que cada músico tem... Aliás, cada cantor tem as suas... Eu lembro que no dia que a gente trouxe ele para um evento muito forte que aconteceu na nossa igreja, eu lembro que nós trouxemos ele vinha sem banda, né? Porque decorrente ao contrato, enfim, ele vinha sem banda. E o nosso pastor teve ali um momento de conversa com o produtor e falou para ele, olha, nós temos aqui jovens que são muito admiradores do ministério dele. Então, esses jovens são músicos e eles são da igreja, querem ter a oportunidade de tocar com ele. E aí eu lembro que o Eli Soares mandou logo de primeira, assim, umas seleções de músicas. E, irmão, só música que, meu Senhor do céu. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, aqui que eu vou ser testado se eu realmente, né, sou um batera ou não. Assim, são músicas muito bem trabalhadas, né, bem groovadas, um negócio bem trabalhado. Então, eu lembro que eu fiquei um mês, foi um mês antes do evento, eu fiquei um mês inteiro ouvindo, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, e fraseando, ia pra igreja, chegava cedo e treinava e passava, nós ensaiávamos no estúdio, e quando foi no dia, pra glória de Deus, aí o Eli Soares até tem alguns vídeos na internet que a gente colocou, que ele até fica aí surpreso quando a gente começa a tocar uma das músicas dele, e aí aquela Me Ajude a Melhorar, né, com a introdução original, e aí ele chegou com a gente no final, a gente sentou numa mesa pra lanchar depois do evento, e ele olhou pra gente e falou assim, rapaz, vocês são jovens que têm muito potencial na música. Eu vou viajo diversos estados cantando e a gente encontra diversos tipos de músico, mas aqui eu vi que vocês têm uma graça diferente. Então, pra mim, foi uma experiência só de estar sentado ali comendo com ele. Pra mim, foi algo maravilhoso. Eu vi a promessa de Deus se cumprindo na minha vida como um levita e músico da Casa do Senhor. Carregador distante tocando aí para um nome nacional. Um nome nacional, né? Maravilha. A gente vê, né, que a igreja, rapaz, ela é uma escola muito grande, uma formadora de músicos, né? A gente vê que os grandes músicos do Brasil, sim. Até mesmo aqueles que estão hoje tocando no secular, eles tiveram na sua origem a igreja, os hinos da harpa. Exatamente. A grande maioria. E a gente consegue ver também a grande dificuldade que os músicos de hoje eles têm, por exemplo, de tocar de ouvido. A gente conversava agora há pouco ali, né? Verdade. Por quê? Porque os caras hoje têm muita facilidade, tem o YouTube dizendo nota por nota, a galera não vai parar para ouvir, né? A galera não vai parar para ouvir. E aí tem grande dificuldade de formar músicos hoje, sabe? Que é exemplo, na igreja acontece muito. Vamos ouvir o irmão fulano.
Aí o irmão fulano mete do nada um hino lá, e aí a galera pira, né? Aqui tentando pegar. Verdade. Mas é por conta disso, né? As tantas facilidades que tem hoje na questão do músico, tem tirado um pouco a habilidade de tocar de ouvido, né? Exatamente. Antigamente, eu lembro que no meu tempo, eu não tinha tanto acesso à internet, por a gente ser muito humilde. Meu pai tinha um celularzinho pequeno que não pegava internet. Então eu lembro que eu levantava de manhã, eu ia até a casa dos vizinhos, que eram na próxima à minha vizinhança, e eu acertava com os vizinhos de eu jogar o lixo de cada um deles, tirar da casa e levar até o lixeiro. E cada um deles me dava R$1, R$2. Aí eu pegava, quando eu juntava R$5, eu corria pra Lan House, que na época a Lan House estava no auge. Eita, Lan House. E aí eu chegava na Lan House, pagava R$5, e aí eu pedia o maior fone que tinha na Lan House. Aí eu passava horas ali, de 1, 2, 3 horas, só vendo vídeo de bateria, vídeo teórico, vídeo de música, tudo pelo YouTube, para me poder ter uma noção a mais do que era tocar, do que era música, do que era o instrumento em que eu estava, né, ali tocando e servindo ao Senhor. Então, isso tudo foi importante para mim na minha caminhada como músico, foi muito importante. Exatamente. Eu me recordava aqui sobre essa questão do ouvir, né? Quando eu estava também nesse processo de aprender um instrumento, tocar um instrumento, na época era violão, né? Eu lembro que eu também fazia isso. Eu chegava do meu trabalho em torno de 1h da tarde, eu me trancava no meu quarto, que às vezes anoitecia e eu não via. E tinha dia que parece assim que eu não entendia, tinha dia que a mente bugava, sabe? Com tanta vontade Travava, de aprender, né? que a mente travava. E eu me lembro de um dia que eu já sabia todos os acordes maiores e menores sustenidos, naturais, dissonantes, eu já sabia todos. Se perguntasse um Fá menor sustenido, por exemplo, eu saberia dar. Só que eu não sabia encaixar na música. Na hora da música que começava, eu não sabia encaixar. Eu lembro que um dia eu comecei a insistir, quando foi um momento. Eu senti que a minha mente como se tivesse explodido, assim. Glória a Deus. E aí pronto, ali foi... No dia seguinte, o meu cunhado era o guitarrista da igreja, e a igreja tinha uma guitarra e tinha um contrabaixo. E eu cheguei para ele e falei assim, eu aprendi a tocar. Aí ele ficou por ali, né? Aí, num certo culto, ele não pôde ir. A questão da oportunidade, né? Ele não pôde ir, Ramon. Aí ele chegou comigo e disse assim, olha, eu quero ver se tu sabe tocar agora, eu não vou poder ir pro culto hoje, vai lá. Eu peguei a guitarra, toquei, e a partir daí, no culto seguinte, ele já pegou, já deu a guitarra para eu tocar e já ficou no contrabaixo, entendeu? Glória Então foi assim, começa. Então é importante a gente estar na hora certa, no lugar certo, que a oportunidade surgir. É verdade, é isso mesmo. A oportunidade aí, ela aparece aí como algo de Deus, assim, para nossa vida, né? Para Deus começar a iniciar aí, né, o que Ele tem para fazer na nossa vida. Isso foi muito importante para mim. Eu louvo a Deus pela vida de todos que me deram oportunidade ao longo do meu processo como músico. E só Deus mesmo, assim, para realizar o que Ele realizou na minha vida. Maravilha. Foi bom esse papo sobre música aí. Me Top. senti à vontade. Pastor, então o senhor agora baterista e o senhor agora começa a pregar. Me conta como foi esse início aí do pastor Ramon Araújo iniciando o ministério de pregador. Cara, foi algo, assim, inacreditável, assim. Porque, como eu falei pra você, eu sempre fui uma criança que ela era curiosa. Então, tudo que eu via, eu falava assim, será que eu consigo fazer? Será que eu consigo realizar? Será que eu consigo ser igual a essa pessoa? Eu sempre fui uma pessoa que sempre testou muito, né? A minha pessoa mesmo. Então, assim como na música, eu também sempre, quando eu estava tocando, eu lembro que nós fazíamos parte de vigílias e tudo mais, e eu sempre via muitos pregadores renomeados. Eu tive a oportunidade de ver pregadores como o Marco Feliciano, e eu tá tocando na bateria aqui, o Marco Feliciano tá pregando na minha frente, e eu olhava aqueles homens pregando e eu falava, meu Deus, que autoridade, que forma de pregar diferente. Quando eu via aqueles homens pregando numa autoridade grande, a igreja sendo tomada por Deus, eu falava assim, meu Deus, que coisa tremenda isso, eu na bateria tocando ali. E eu lembro que eu ficava ali no meu cantinho só falando com Deus. Eu falava, Senhor, será que eu nasci só para me tocar bateria? Isso já começou a gerar um questionamento dentro de mim. Eu falava, Senhor, será que eu vou conseguir alcançar o mundo inteiro estando atrás dessa bateria?
ou tu tem algo a mais para minha vida, tu tem algo que tu possa fazer para me levantar, eu não sei, fazer um workshop de bateria, nesse workshop eu falar de ti. Eu sempre quis mais do que isso, né? Só que eu olhava para minha pessoa, eu falava assim, não tem como, porque uma pessoa que nem eu, que não tinha estudo, uma pessoa que não tinha, por causa das condições da nossa família, nós não tínhamos condições, aí eu não tinha estudo, eu não sabia falar, era super tímido, eu não tinha, não tinha presença de palco, não sabia como me comportar, eu não tinha condições de me vestir adequadamente como aqueles homens de Deus se vestiam. Então era algo distante para mim. Era algo que eu falava assim, impossível eu ser que nem uma pessoa que nem essa. Porque eu pensava, para ser um pregador, você precisa, sei lá, ter um curso, você precisa ter condições financeiras, ter conhecimento, é lógico, né? E ter uma busca incessante, porque uma pessoa pregar dessa forma, ele com certeza deve buscar demais, orar demais. E isso sempre ficava bem distante de mim. Só que era aquilo, eu estava ali atrás da bateria e eu falava para mim mesmo. Eu falava assim, rapaz, é impossível. É bom eu tirar essa ideia da cabeça, porque isso nunca vai chegar a acontecer. E eu lembro que nós estávamos numa vigília e eu estava tocando, pastor. E quando eu cheguei nessa vigília, eu lembro que eu tinha passado pela pior semana da minha vida. Pior semana. E aí eu falei assim, rapaz, eu vou pra vigília tocar hoje, eu vou chegar cedo. Sabe aquele dia que você tá com a cabeça pesada? Nós estávamos alguns dias sem comer, pelo que estava faltando dentro de casa. Mas tinha comida ou não tinha comida, eu estava no culto. Tinha alguma coisa para comer, eu não tinha. Quando dava o horário de ir pra igreja, eu me arrumava e ia embora, às vezes com fome, chegava na igreja. E nesse dia eu falei assim, rapaz, tinha passado por algo pesado e eu falei assim, eu vou pra igreja, vou chegar mais cedo hoje. A vigília começava, era meia-noite, nós iniciávamos a vigília. E eu cheguei nesse dia 9 horas da noite na igreja. Era 9 horas, nós chegamos 9 horas. E aí eu cheguei na igreja, peguei a chave do pastor, abri a igreja, limpei a igreja, ajeitei a igreja, depois eu fui com o meu instrumento, limpei a bateria, ajeitei a bateria, passei o som, afinei tudo. E nesse dia eu fiquei lá até começar a vigília, meia-noite. E começou a oração da vigília, e aí eu lembro que essa vigília tinha alguns cantores de fora, que eu digo daqui mesmo, de lá mesmo de Manaus, e esses cantores foram. E eu lembro que a gente sempre iniciava com oração e tinha o momento de adoração. Eram praticamente 1 hora de adoração antes de começar ali as oportunidades para a palavra. E eu lembro, pastor, que nesse dia a adoração foi tão tremenda, mas tão tremenda no começo, que eu toquei como se fosse o último dia da minha vida naquele dia. Último dia, eu estava tocando de olho fechado e chorando, e a presença de Deus me tomando naquele momento. E é aqui que eu digo que nunca despreze as irmãzinhas do Cocó. Exceção. Porque eu lembro que, eu vou falar o nome dela porque ela é minha mãe na fé. Eu lembro que a irmã Lúcia era mãe de um dos músicos amigos nossos lá, do Micael, e eu lembro que a irmã Lúcia era alguém que, era aquela mulher que quando ela se levantava na igreja, irmãos, todo mundo se calava, porque quando ela levantava com uma autoridade, ela saía marchando com aquelas espadas assim, espirituais no meio da multidão, e eu lembro que ela se levantou naquela vigília, no meio do louvor, e ela veio marchando, e nós, como músicos, nós sabíamos que todas as vezes que a irmã Lúcia se levantava, era para ou levar uma palavra de conforto ou para exortar alguém. Então, quando a irmã Lúcia se levantava no meio da igreja, a gente falava assim, rapaz, alguém hoje vai pegar. Alguém hoje, Deus vai pegar hoje no estreito. E aí, como vigília, ali reunia muitos pregadores de fora, cantores, e a gente olhava assim, aí eu falava, rapaz, ela vai vir subir no altar e ela vai direto nesses pregadores e ela vai descer daquele jeito. E aí a gente começava a rir entre nós ali na música, tocando. E aí ela subiu o altar marchando, aí eu falei, rapaz, ela veio marchando e veio. Aí eu olhei assim e ela falou, rapaz, eu falei bem assim na minha mente, ela vai direto naqueles pastores ali que são de fora, ela vai dar-lhe uma exortação neles. Porque aí eu olhei assim, aí quando ela subiu o altar, em vez dela passar direto, ela virou assim, em direção à bateria. Rapaz,
Na hora que ela virou, eu já comecei a pedir perdão de tudo que eu tinha feito na minha vida. Eu falei, Senhor, me perdoa. Jesus, eu não quis falar isso, eu não quis pensar isso. Jesus, me perdoa. Eu aqui, né? eu tava brincando. E aí, rapaz, ela veio marchando. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fecho os olhos e eu lembro. Ela veio marchando na direção da bateria. E ela olhou assim, pegou aqui na minha nuca. E ela posicionou a cabeça dela nos meus ouvidos. E ela disse assim, assim diz o Senhor pra ti. Aí eu fiquei, meu Deus, e eu tocando aqui mais baixo um pouco, e ela falando no meu ouvido, eu me acabando de chorar. Ela falou, assim diz o Senhor pra ti, os teus dias atrás dessa bateria estão contados. Eis que eu irei levantar os teus pés de trás desse instrumento. E ela falou assim, e as palavras que irão sair da tua boca e os sermões que serão pregados por ti alcançarão o mundo inteiro. Aí eu falei, meu Deus, eu ouvindo ali, tocando, e ela falando no meu ouvido. E aí ela pegou e começou a falar em língua estranha, ela voltou, e aí ela foi indo embora, entregou o recado e foi embora. Só que ali eu tocando, com tudo que eu tinha passado e com um dia nada bom que eu tinha vivido, eu recebi aquilo e eu falei no meu coração, é impossível isso acontecer. Eu cheguei a criticar ela, porque eu falei assim, essa mulher, ela tá louca. Tá enganada. Ela está louca. Não, eu falei essa palavra, eu falei, ela está louca, porque é impossível Deus levantar alguém que não tem o que comer, alguém que não tem o que vestir, alguém que é pobre, alguém que não tem teologia, alguém que não tem hermenêutica, alguém que não tem exegese, não tem estudo, alguém que não sabe ler direito, alguém que não sabe se comportar, alguém que não tem dicção de pregador, não tem jeito de pregador. Eu falei para ela, não tenho nem sequer um paletó, eu falei para mim mesmo, para usar, para me pregar. E aí ela estava descendo, irmãos, por Deus que está no céu. Eu lembro que porque quando ela levantava, todo mundo se calava. Porque todo mundo queria ouvir ou pelo menos ver com quem ela estava falando. E quando ela estava descendo a escada do altar, e eu falei aquilo no meu coração, ela parou. No altar, irmão. Ela parou e eu vi, porque eu já estava de olho, com as lágrimas nos olhos, mas aberto e tocando. E ela parou lá. Quando ela parou, ela gritou de lá assim, eu ouvi o que tu disse no teu coração. Aí ela voltou e falou assim, por acaso eu não sou Deus para te vestir, te calçar, te levantar, te usar, te levar em lugares que tu nunca imaginou? Por acaso eu não sou Deus que te dou conhecimento? Por acaso eu sou Deus que te capacito? Por que duvidas de mim? Ela falou bem assim. E ela falou bem assim, para te provar que eu sou Deus na tua vida, eu vou te dar uma unção diferente agora. Eu lembro que nessa hora eu não lembro mais de nada. O que eu ouço dizer é que o nosso altar da bateria era um pouco alto, o altar do púlpito. Eu lembro que os meninos falaram que eu fui tomado pelo Espírito Santo na bateria. Eu rodei, caí por cima da bateria e caí lá embaixo no altar. E os meninos falaram assim, Ramon, ninguém conseguiu te segurar na hora. A mulher falou no teu ouvido e tu virou e caiu. Quem me falou isso foi o próprio filho dela. Ele falou assim, a mamãe falou no teu ouvido, a gente só viu quando tu caiu lá embaixo. E a gente correu pra te segurar lá, só que tu não tinha se machucado, não tinha acontecido nada contigo. Mas desde aquele dia, eu lembro que eu senti como se algo tivesse entrado dentro de mim. Incendiou. Incendiou. E aí, só que não veio assim. Não veio de uma hora para outra. Não veio assim de um tempo para outro. Tipo, já fui começando a pregar, não. Eu lembro que a primeira oportunidade que eu tive para pregar foi dentro de uma boca de fumo, num culto evangelístico. A minha líder olhou e falou bem assim, eu era o único músico da juventude, e ela olhou e falou bem assim, hoje nós vamos sortear um pregador. E aí, quando ela puxou o nome, era o meu. E eu lembro que o primeiro versículo que eu preguei foi aquele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Famoso João 3,16. Famoso João 3,16. Foi o primeiro texto que eu preguei a palavra. Eu lembro que numa boca de fumo, assim, quem estava nos assistindo ali eram só os traficantes. Só que quando eu preguei naquele dia, eu criei um amor pela mesma forma que eu criei quando eu queria aprender a tocar bateria. E desde ali o Senhor foi me enviando, foi me levantando, eu fui pregando em cultos pequenos, fui pregando em cultos de jovens, e Deus foi aí levantando o meu ministério na palavra, e aí eu já comecei a deixar um pouco de lado a bateria. Eu amo tocar bateria, eu amo, isso está na minha alma, mas hoje a palavra, isso aqui para mim
é tudo, sabe? Falar de Jesus é você tá pregando ali, a pessoa tá ouvindo e sentindo. Isso para mim tem um ardor muito grande, assim, de um fogo, uma chama muito maravilhosa na minha alma. Que história, né? Isso é forte, como diz o tema do nosso podcast aí, né? Né? Ramon, histórias marcantes, né? Ainda no nosso roteirinho aqui, desses muitos anos, já prega há quanto tempo, mais ou menos? Desde esse episódio, já tem quantos anos que você prega? Eu acredito que tem aí uns 5 anos, 6 anos. Uns 6 anos, né? Isso. Então, qual desses muitos lugares que você andou que você tem uma experiência que te marcou? Uma experiência com Deus ou com alguém? Enfim, que você possa contar pra gente aqui desses muitos lugares que você já andou aí pregando a palavra de Deus. Eu tenho uma, assim, que foi... como nós viajamos muito para ribeirinhos do Amazonas, então já viajei ali para diversos ribeirinhos, tanto no alto quanto no baixo Amazonas, e eu lembro de uma experiência que ela é um pouco engraçada, assim, porque foi a primeira vez que eu preguei numa tribo indígena. Olha que legal. Primeira vez que eu preguei numa tribo indígena. Eu lembro que eu cheguei nessa tribo indígena para pregar e eram programados para nós ficarmos nessa tribo 3 dias. Eu pregaria e nós fomos junto com uma equipe de técnicos de enfermagem, de outras pessoas que iam fazer atendimento, e eu ficaria responsável pela parte de pregar a palavra ali, de levar para eles o ensinamento. Eu lembro que a gente chegou e era programado para ficarmos 2 dias lá. Eram 2 dias. E aí eu comecei a pregar ali para aqueles índios. E o pajé ficava assistindo ali, lógico, a gente pregando. E eu comecei a falar de Jesus ali naquela tribo. E eu lembro que lá na tribo tem uma ordem que ela funciona assim. Se o pajé ele gostar de você, ele for com a sua cara ali, você é tratado super bem. Agora, se você não agradar, se você chegar naquele lugar e aqueles índios se sentirem ofendidos ou algo do tipo, você praticamente é expulso daquele lugar imediatamente. E eu lembro que eu comecei a pregar ali, eu me cobri de oração, nós fizemos uma oração com os técnicos antes, e eu lembro que a gente começou a orar, e aí eu comecei a pregar para eles naquele lugar. Só que a mensagem que eu pregava ali foi algo tão de Deus que o pajé da tribo começou a lagrimar. Ele começou a chorar e ele falando comigo depois que terminou aquele momento. Aí ele falou para mim bem assim, até meio engraçada a forma que ele falou bem assim, eu gostei da pregação. Do que você falou, né? Eu gostei do que você falou. E ele falou bem assim, vocês têm que ir amanhã, que já era o dia que nós íamos voltar. Ele falou, só que agora vocês vão ficar mais 2 dias. E lá tem uma... Praticamente um sequestro. E lá tem algo, tipo, tudo que eles te oferecerem e tudo que eles disserem ao teu respeito, você não pode negar. Então, assim, ele falou, vocês vão ficar mais 2 dias. E a equipe inteira teve que ficar mais 2 dias, porque não foi pelo atendimento em si, mas foi pelo que ele ouviu eu pregar e a forma que ele ouviu mexeu com ele na hora. E tanto que a primeira remessa das pessoas que estavam nos ouvindo ali foi menor, mas nos outros dias que ele mandou eu ficar, ele mandou chamar todas as tribos, todos os índios de todo que estavam espalhados, que não tinham vindo, para assistir ali dentro da maloca aquilo que eu tinha para falar. Sim. Então ficou uma multidão reunida ali e eu pregando para eles. Eu lembro como se fosse hoje. Quando foi a hora de ir embora, chega um momento em que eles te presenteiam, né? Então, assim, para muitos, é isso que eu digo, para muitos pregadores que tem por aí, que nós estamos vivendo um tempo na nossa geração de pessoas que têm se levantado e dizem que são ministros da palavra, mas infelizmente são pessoas que só querem saber de dinheiro, só querem saber, infelizmente nós estamos passando por um momento assim, pessoas que só querem saber do financeiro, pessoas que têm usado de revelações mentirosas para adquirir isso, né? E muitas delas ainda se intitulam missionárias, entendeu? E de missão não tem nada. E eu lembro que nesse dia, alguém olhou para mim antes de eu chegar nessa missão, e a pessoa falou para mim assim, o que tu vai fazer para lá?
Por que tu não vai pregar em outro lugar? Tu vai para um lugar onde difícil acesso, tu vai pregar para índios, tu vai para... O que tu tá fazendo do teu ministério? Tu não tá valorizando o teu ministério. A pessoa falou para mim. E aí a pessoa olhou e falou assim, que oferta tu pensa que tu vai ganhar lá? A pessoa falou para mim. E aí quando chegou no final, chega a parte dos presentes. Eu já estava todo pintado, eu lembro que pintaram meus braços, e aí algo deles mesmo. E aí eu lembro que foi na hora da gente entrar na lancha para ir, e aí foi a hora dos presentes, aí que a gente chama de oferta, né? Aí chegou a hora do ofertório dos índios. Aí eu lembro que veio de lá, assim, formou uma fila, assim, acho que uns 5 ou 7. Cada um tinha na mão 2 cachos gigantes de banana. Tinha um que vinha com 2 galos amarrados na perna, vivos. Galinha, né? Galinha e galo amarrado na perna, vivos, vivinhos, se mexendo. E aí trouxeram, aí o outro veio com um saco de mandioca, o outro veio com um monte de mamão, um monte de coisa. E aí quando eu vi vindo um monte de gente trazendo aquilo pra mim, aí eu olhei pra moça que tava com a gente, a nossa líder, e eu falei assim, mas como é que eu vou levar isso? Aí ela falou no meu ouvido assim, não sei, só pega, coloca na lancha e vai. Porque você não pode negar nada do que eles te oferecem. E até hoje eu recebo ligação de pessoas querendo que a gente volte lá naquela etnia para pregar a palavra para aquele povo. Até hoje a gente ficou amigo, muito amigo. Então foi uma das experiências que a gente passou assim no nosso Ministério de Missões, foi muito forte. Muito forte. Ramon, um tema aqui para a gente debater rapidamente, a gente já está chegando aí da 70%, 80% já desse episódio. A gente está vivendo um novo momento da igreja, né? Algumas igrejas modernas, isso, outros mais conservadores. O que da igreja antiga que você sente saudade? Não, você que cresceu ali na igreja, né? O que da igreja antiga que você observava que a igreja tinha, que hoje você sente falta nas igrejas atuais, ou em algumas igrejas, vamos dizer assim? Daquele tempo, eu sinto falta das irmãs, do cocó, dos círculos de oração. Eu lembro que naquele tempo as igrejas elas tinham mais reverência e tratavam as coisas do Senhor com mais seriedade. Infelizmente hoje nós vivemos em um tempo onde eu não estou generalizando, é lógico, mas nós estamos vivendo em um tempo onde a gente não vê mais isso. A gente não vê mais o respeito ao Espírito Santo, à casa do Senhor. E eu lembro que muito do que eu sou hoje, muito do que Deus me fez hoje, dos lugares que Deus me levou, nasceram dentro do círculo de oração. Eu lembro que a minha mãe era uma das líderes do círculo de oração e ela me levava para a igreja porque nós éramos 8 irmãos, e meu pai trabalhava muito e minha mãe não tinha como ficar com todos nós em casa porque ela tinha função na igreja. Então eu lembro que a minha mãe levava a gente para a igreja e iam todos aqueles filhos ali para a igreja. E incrível, a gente já era ensinado de como se comportar, como chegar na igreja. Quando chegasse na igreja, independente do que fosse, era todo mundo sentadinho. Eu lembro que os bancos eram de madeira. Na época, na IADAN ainda, os bancos de madeira, a igreja era de madeira. E sabe quando começava aquele marchar ali do ciclo de oração, que a igreja balançava, tremia, aqueles bancos de madeira que tinham umas bibliazinhas azuis do Novo Testamento, ficavam todas assim na parte de trás da... Eu lembro que eu dormia debaixo daqueles bancos. Eu dormia, minha mãe colocava ali aquela fralda de pano, eu deitava enquanto a minha mãe orava. E uma dessas vezes, eu deitado lá, eu lembro que começou um clamor muito forte do círculo de oração, e aí eu levantei do lugar onde eu estava deitado, e eu olhei e vi minha mãe dobrando o joelho, alguns irmãos de um joelho dobrados, e eu fiz a mesma coisa, eu dobrei o meu joelho e comecei a orar. Eu tenho uma memória assim, desse tempo, que os irmãos começavam a clamar e gritar, e tinha irmão que batia na madeira do chão daquela igreja, e clamando forte, eu comecei a observar aquilo, e eu comecei a querer fazer igual. Quando eu me deparei, eu já estava chorando.
chorando horrores. E eu batia no chão do jeito que os irmãos estavam batendo. E o pastor que passava ungindo ali, a irmã que passava ungindo as outras irmãs, essa irmã colocou a mão na minha cabeça e eu era a única criança das outras que estavam lá, que estava no meio das senhoras lá, sentindo a mesma coisa. Para mim, que era criança, eu não estava entendendo o que eu estava sentindo ali. Mas eu lembro que eu chorei muito, eu lembro na minha mente que eu derramava muitas lágrimas. Então eu sinto saudade disso hoje, porque a geração que tem hoje é uma geração que ela está se levantando, mas é uma geração que não respeita mais. É uma geração que fala assim que as igrejas do tempo passado eram a velha guarda. Então eu não apoio muito isso, porque muitos dos músicos, muitos dos pastores, muitos dos levitas que você parar e colocar aqui nesse podcast para te falar, todos nasceram por causa da velha igreja. Sim. Todos nasceram por causa de joelhos que se dobraram lá atrás. Então eu sinto falta hoje da reverência, eu sinto falta da unção, da busca incessante que as pessoas faziam antigamente. Hoje você entra num culto, eu vou pregar em diversos lugares por aí, que você tem uma certa dificuldade em você pregar a palavra e as pessoas sentirem isso. Porque tem gente que tu tá pregando, a pessoa tá te olhando assim como se a pessoa não tivesse nada mais dentro dela, entendeu? E muitas dessas Calculista, pessoas... Isso, né? a pessoa tá ali, sabe, fazendo, sei lá, te julgando ou algo do tipo. Eu não sei, mas antigamente era diferente. Antigamente eu costumo dizer que você acendia um fósforo e tu jogava no meio da igreja, a igreja, pegava fogo. Porque todo mundo, eu lembro que até o Marco Feliciano fala isso em uma das mensagens dele nos Gideões Missionários, antigamente, em 2004, se eu não me engano, ele pregou, ele falando que antigamente a igreja do Senhor só tinha 3 lugares para ir, que era o trabalho, a casa e a igreja. Antigamente não tinha internet. Então o povo ia para a igreja buscar o Senhor de verdade. Hoje você tem, infelizmente, um grande inimigo, que é a tecnologia. Ela serve para muita coisa, sim, mas ela também atrapalha muita coisa no reino espiritual. Ela bloqueia muita coisa. Hoje você está pregando e tem jovem mexendo no celular ali, entendeu? Então isso é algo que... Isso, tirando selfie no meio do culto. Então é isso que eu sinto falta, assim. Eu acredito que eu sinto falta, sabe, da busca incessante, da reverência, das irmãs do Cocó, sabe, de como a igreja era antigamente. Eu sinto muita falta. Muito interessante essa abordagem. É por isso, pastor, a gente não pode, de maneira alguma, desprezar os grandes homens de Deus. Isso. Né? O púlpito das nossas igrejas, eles precisam estar cercado de homens de Deus. Exatamente. Porque do contrário vai ficar difícil, né, Ramon? Fica difícil. No entanto, apesar de termos saudade de tudo isso, um contraponto agora da igreja de hoje, da igreja atual, o que mais te alegra de ver que foi conquistado pela igreja de hoje? O que mais me alegra na igreja desse novo tempo, dessa nova geração, é exatamente a liberdade. Uma liberdade que não fomos nós que conquistamos. Eu vou repetir. É uma liberdade que nós temos, mas que não fomos nós que conquistamos essa liberdade. Outros homens de Deus lá atrás sofreram, sangraram e morreram para que a nossa geração de hoje tivesse a liberdade que tem. E algo que eu acho muito lindo na nossa geração hoje é que Deus está levantando jovens diferenciados no reino dele para pregar a palavra, assim como eu. Jovens que não têm medo. Eu, inclusive, tenho muitos amigos que são ministros da palavra, como alguns que eu vou citar, missionário Lucas, em Manaus, que também é um jovem que prega muita palavra. Missionário Ângelo, que é um dos missionários também que em Manaus tem impactado o Senhor. Patrick Lomas, são muitos vasos que Deus tem levantado nesse tempo que estão fazendo a diferença. Então, a igreja de hoje é uma igreja que ela tem liberdade para adorar, liberdade para se conectar com Deus. E a igreja de hoje, desse novo tempo, eu costumo dizer que é a igreja do avivamento. É a igreja que está responsável em levar um avivamento para o mundo inteiro. E essa é a minha visão.
A minha visão é essa, pastor Estevão. É que futuramente eu esteja embarcando dentro do Pássaro de Ferro, que eu nunca viajei, esse é um dos meus sonhos, e levar a palavra do Senhor na Europa inteira, sabe? Sumir num banco daquele de praça e eu ficar gritando ali, Jesus está voltando, Jesus salva, Jesus liberta. Esse é um dos meus sonhos. E a igreja de hoje, Deus tem preparado nesse novo tempo pessoas que Deus está levantando, uma juventude diferenciada que está levando a palavra aí, mesmo com uma força muito maravilhosa. Maravilha. O que eu acho também incrível e lindo na igreja de hoje, né? Esses novos tempos que a igreja agora tem mídia. Sim, agora é negócio como a igreja agora tem mídia, né? E eu, sinceramente, tenho 39 anos e eu não tive muita dificuldade de me adaptar a isso daí, né? Eu acho que é necessário realmente. Isso. Eu já ouvi um testemunho uma vez onde alguém estava ali se preparando para tirar a sua vida, né? E quando ele estava ali olhando o celular, esperando dar coragem para fazer isso com a sua vida, ele vê uma notificação chegando de uma live que estava acontecendo. Aí ele pega e clica na notificação do celular. E aí, por conta daquela notificação e da live que estava acontecendo, ele assistiu o culto. E o Senhor transformou a vida dele ali, ele conta o testemunho dele. Então, da igreja de hoje, Ramon, dentro dessa liberdade que você fala, né? Eu acredito que essa questão das redes sociais, o jovem que souber, que ninguém domina as redes sociais como ele, né? Isso. Os nossos jovens, se ele souber, ele vai alcançar, sabe, milhões de pessoas através das redes sociais. Então, assim, é algo lindo. E eu creio muito que as redes sociais, olha o que eu vou falar aqui, Ramon. As redes sociais, eu vou olhar para minha câmera aqui. As redes sociais, elas irão apressar a volta de Jesus. É verdade. Sabe por quê? Porque Jesus só voltará quando a última carne ouvir falar do seu nome, para que ninguém chegue diante dele por inocente. Não é isso que diz a palavra? Exatamente. Então, qual o único lugar, qual a única ferramenta hoje que eu posso estar aqui onde estou, no município de Capiranga, estado do Amazonas, e posso falar com alguém que mora no Japão? A internet. Exatamente. E esse tempo, isso é muito importante, né? Inclusive, nós temos diversos debates exatamente sobre isso, né? Porque tem igrejas que são um pouco tradicionais e elas não aceitam esse novo tempo, né? Dessa igreja atual, desse desenvolvimento na mídia. Mas como você falou, hoje eu tenho poucos seguidores, não são muitos. Eu tenho cerca de 6.200 e alguma coisa no meu Instagram. E ontem nós estivemos pregando na conferência aqui em Capiranga, foi algo tremendo, surreal que aconteceu ali. E quando eu cheguei aqui, onde nós estamos hospedados, eu abri meu Instagram, tinham para mais de 50 mensagens de jovens de lá da conferência. E esses jovens falando para mim, pastor, antes de o senhor pregar lá, eu tinha visto um vídeo seu na internet. E Deus já tinha falado comigo. E eu ver o senhor pregando pessoalmente lá, isso trouxe para a minha vida uma reflexão muito maior de que Deus tem algo comigo. Então, como o senhor falou, a internet hoje, ela tem sido um grande instrumento para muitos ministros. E tem entrado em diversos países, apesar de países terem um controle sobre essa mídia, como países que não permitem que a palavra do Senhor entre, né, lá dentro, e até a internet ela é controlada. Eu creio que esse é um meio em que nós vamos alcançar muitas vidas ainda para o Senhor Jesus, é a internet. É verdade. Só para complementar essa sua fala, ou a igreja, ou as igrejas, elas dominam essa questão das redes sociais, entram, e eu louvo a Deus porque a gente vê igrejas que realmente estão totalmente informatizadas, vamos dizer assim, totalmente nesse mundo digital. E ou a igreja domina isso e oferece isso especialmente para os seus jovens, né? Uma igreja onde ela é física, obviamente, mas que ela também atua nas redes sociais. Esse é o ponto que nós estamos debatendo aqui. Uma igreja que é viva aqui no físico, no seu templo, mas também é viva nas redes sociais. Ou a igreja domina isso, Ramon, ou o mundo vai dominar e colocar diante dos nossos jovens. Exatamente. Forte, né? E já tem feito isso. O mundo tem tomado um espaço de uma proporção muito grande na mídia, né? Nas redes sociais,
né, o inimigo tem trabalhado e usado isso ao favor dele, né, para ir alcançar o máximo de pessoas que ele pode. Então a igreja não pode permitir que isso aconteça. Nós, da nova geração, não podemos permitir que o diabo ele venha ganhar espaços, né, dentro dessa área que nós dominamos, né? E nós temos aí o pleno conhecimento de como é a internet. Então, é por isso que hoje eu procuro ser mais presente na internet e dar ali, sempre ter uma palavra, ali um vídeo de motivação. Quando é algum compromisso meu de agenda pregando, eu coloco lá algum trecho da minha mensagem, da minha pregação. E tem pastores e pessoas que veem o meu vídeo, às vezes tem 5 minutos de duração, 10 segundos de duração o vídeo, nem demora. E a pessoa fala assim, rapaz, eu vi esse seu vídeo aqui, cara, isso, sabe, mexeu comigo aqui dentro, e pastor, eu quero me reconciliar aqui mesmo. Pelo Instagram a pessoa pede, pastor, faz uma oração por mim, pastor, me dá uma palavra. Então nós temos que aproveitar, né, esse tempo para a gente invadir o mundo, sabe? Levar a palavra em lugares e a pessoas que nunca ouviram. E a gente tem que aproveitar isso e não dar espaço para o inimigo, principalmente. Eu louvo muito a Deus ser dessa geração. Eu também. Eu amo demais. Eu sou muito defensor de que a palavra de Deus ela precisa ser divulgada pelas redes sociais. Verdade. Mas, pastor Ramon, muito bom nosso papo aqui. Muito edificante. Bom. Tenho certeza que quem está assistindo agora também está sendo edificado por tudo que a gente falou. E a gente sempre finaliza o nosso podcast com uma pequena mensagem. 1 minuto, 2 minutos, deixada aos nossos espectadores aí que estão aí do outro lado. Então pode, naquela câmera ali, deixar a sua mensagem final ali. A mensagem que eu tenho para você hoje, que está me vendo, me assistindo, é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que Deus colocou no meu coração agora, bem rápida. Eu quero dizer para você, que está me vendo agora, que você é alguém muito importante para Deus. Deus, ele tem algo muito grande para fazer na sua vida. Independente da situação que você esteja passando, independente do processo que você esteja passando, lembre de uma coisa, tem um Deus que ele está te vendo, está te ouvindo, assim como ele falou no livro de Isaías, as mãos dele nunca estiveram retidas para que não pudesse te ajudar, e os ouvidos dele nunca estiveram tapados para que ele não ouvisse o teu clamor. Eu creio que o Senhor vai fazer algo muito grande acontecer na sua vida e ainda vai levantar você. Então lembre-se disso, você não está sozinho no meio desse processo. O Senhor dos Exércitos está com você. Deus abençoe. Maravilha. Nós queremos agradecer a sua companhia, agradeço também ao meu amigo pastor Ramon Araújo que esteve aqui com a gente e fique ligado nos próximos episódios. Se você puder compartilhar, enviar para um amigo, também você puder curtir e você puder se inscrever no canal, é importante, né, para que a gente possa, para que mais pessoas possam ter acesso, ativar as notificações é importante. E nós estamos encerrando mais um episódio, foi muito bom estar aqui, meu amigo. Deus abençoe e até o próximo episódio. Deus abençoe.